primeiro mandamento, parte 1. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Ao pé do Monte Sinai. Acredito eu que todos já viram algum desfile uma vez ou outra. E sem dúvida você gosta de ver desfiles. Eles também podem ser chamados de procissão. O maior desfile que já foi visto aconteceu há mais de 3.300 anos. Ele foi formado quando os filhos de Israel saíram do Egito. Havia mais de 2 milhões de pessoas nele. É próximo à quantidade de todas as pessoas que vivem em Londres. Moisés foi o líder desse desfile que começou na terra do Egito e foi até a terra de Canaã. Nele, os israelitas tinham que viajar através do deserto. Não havia estradas ao longo do deserto. Não havia nenhuma placa ou seta para indicar o caminho. Não havia nenhuma pessoa sequer naquela caminhada que já havia feito essa viagem por meio daquele deserto ou sabia alguma coisa sobre o caminho. A bússola do marinheiro, com a sua agulha que sempre aponta para o norte, que capacita as pessoas a viajarem seguras através dos mares e desertos, onde não há nenhum caminho, ainda não havia sido inventada. Mas Deus deu às pessoas daquele desfile algo muito mais maravilhoso do que uma bússola. Parecia uma massa de fumaça branca. A Bíblia a chama de coluna de nuvem. De dia ela parecia um pedaço daquelas nuvens macias e fofas que vemos frequentemente flutuando no céu. Entretanto, de noite, ela mudava de aparência. Ela brilhava, iluminava e reluzia como uma chama de fogo. Ela flutuava baixo e pairava sobre a Arca da Aliança que ia na frente dos filhos de Israel. A procissão estava se movimentando. Ela era organizada em fileiras como um grande exército de soldados. Eles marcharam para fora do Egito. Chegaram no Mar Vermelho. Não havia nenhuma ponte para atravessá-lo, nem barco algum, e havia grandes cadeias de montanhas que o cercavam dos dois lados. O que eles iriam fazer? Deus ordenou que eles seguissem adiante. O quê? Direto para o mar? Sim, direto para o mar. Eles obedeceram a Deus. E no momento em que os sacerdotes, que eram os líderes do desfile, tocaram com seus pés nas águas, as ondas se dividiram e reduziram diante deles. Então, uma ampla estrada foi aberta bem no meio do mar. As águas estavam acumuladas em cada um de seus lados, como grandes muros de vidro ou gelo, e permaneceram assim até que todo o povo tivesse atravessado. Agora todos estavam a salvo para continuarem a viagem pelo deserto. O povo de Israel fez 3 dias de jornada e enfim apareceu uma grande montanha à vista. Eles continuaram até alcançarem. Ao pé da montanha, a procissão descansou. As pessoas armaram suas tendas e descansaram ali. Aquele era o Monte Sinai. No topo daquela montanha, Deus disse a Moisés que desceria e se encontraria com ele, e lhe daria uma lei para mostrar aos israelitas e a todas as outras pessoas o que ele queria que fizessem. Deus ordenou que Moisés construísse uma cerca ao redor do pé da montanha, para impedir que as pessoas subissem. Então, disse que Moisés deveria subir até o topo da montanha quando escutasse o som bem longo de uma trombeta. A cerca foi construída e Moisés estava pronto, apenas esperando o sinal. O topo da montanha estava todo coberto com nuvens negras e escuras. Relâmpagos brilhavam no meio delas, trovões desciam pelos lados da montanha que balançava e tremia. Deus havia descido até o seu topo e o som da trombeta foi ouvido. Era a trombeta dos anjos, o mesmo som que deverá ser ouvido no último dia, quando os túmulos serão abertos e os mortos sairão. Todo o povo observava Moisés enquanto ele subia cada vez mais alto. Agora, ele havia entrado nas nuvens e ninguém mais o via. Moisés está no topo da montanha falando com Deus, recebendo dele a sua excelente lei nos 10 mandamentos. Deus escreveu esses mandamentos com seus próprios dedos em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos que nos mostram quais são os nossos deveres para com Deus estavam em uma tábua. E os 6 restantes que nos mostram quais são os nossos deveres para com os homens estavam na outra tábua. E agora a trombeta toca de novo, deixando todo o povo atemorizado. A trombeta para de tocar e outro som mais medonho do que a trombeta angelical é ouvido. É a voz de Deus. Ela soou como um trovão, e Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Há 2 questões que podem ser feitas sobre esse mandamento. Uma é essa: o que é ter um Deus? E a outra é: por que não devemos ter outros deuses além do Senhor? A pergunta que vamos tentar responder é a seguinte: o que é ter um Deus? Quero dizer, um Deus de verdade, tal como o Senhor Jesus Cristo é para nós. Essa é a resposta para a pergunta. É ter alguém capaz de fazer 3 coisas por nós e alguém com o direito de esperar 3 coisas de nós. O que Deus faz por nós? Ter um Deus é ter alguém capaz de fazer 3 coisas por nós. A primeira coisa que queremos que Deus faça por nós é sempre socorrer. Uma criancinha sempre necessita da ajuda de sua mãe. Um cego sempre necessita da ajuda de alguém para guiá-lo. O doente sempre necessita da ajuda de um médico. Nós estamos nesse mundo como crianças, como cegos ou como doentes. Nós precisamos ser cuidados como crianças, precisamos ser guiados como cegos e precisamos ser assistidos e cuidados como um doente. E quem pode fazer isso por nós? Nossos pais podem nos ajudar com algumas coisas. Nossos professores e amigos podem nos ajudar em algumas coisas, mas não em tudo. Eles não podem estar sempre presentes e nem sempre podem ajudar quando estão conosco. Na hora mais quieta da noite, quando dormem profundamente, o que eles podem fazer para nos ajudar? Quando estamos bem longe de casa, o que eles podem fazer para nos ajudar? Nós precisamos de alguém capaz de nos ajudar sempre. Então, precisa ser alguém presente em todos os lugares, cujos olhos nunca dormem e cujos braços nunca cansam. Tal pessoa existe? Sim. Deus, nosso Salvador, é essa pessoa. Ele está conosco à noite como também está de dia. Está tanto fora como dentro de casa. Seus olhos nunca se fecham. Seus braços estão sempre fortes. Ele sempre está em todos os lugares. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na angústia. Davi diz: o Senhor é meu socorro, a quem temerei?
Davi não temeu o leão ou o urso que tentaram roubar suas ovelhas, porque Deus o ajudou a matá-los. Ele não temeu Golias, o grande gigante filisteu, porque Deus o ajudou a lutar e vencer. Pessoas estão precisando de ajuda ao mesmo tempo em diferentes lugares por toda a terra. E Deus não seria Deus se ele não fosse capaz de escutar e socorrer todas essas pessoas diferentes de uma só vez. Os pagãos têm vários deuses. Eles pensam que cada deus tem um lugar em particular para cuidar, só podendo ajudar as pessoas no lugar que o pertence. Mas isso é muita tolice. Na verdade, os deuses dos pagãos não podem ajudar aqueles que oram a eles, nem num lugar específico, nem em outro lugar. Eles não ajudam ninguém. Nós precisamos de um Deus que sempre pode ajudar, e há somente um Deus assim. Mãe, quantos deuses existem? Perguntou um garotinho um dia. O irmão mais novo que o escutou disse, ué, há somente um. Mas como você sabe disso? Disse o que fez a pergunta. Porque, disse o irmão mais novo, Deus preenche todos os lugares. Não tem espaço para nenhum outro. A primeira coisa que queremos que Deus faça por nós é sempre nos socorrer. A segunda coisa que queremos que nosso Deus seja capaz de fazer é sempre salvar. Nossos corpos estão sempre em perigo, assim como nossas almas, e queremos um Deus capaz de salvar ambos. Quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, ele necessitava de um Deus para preservá-lo daquelas bocas famintas, e ele achou tal Deus no Senhor. Quando os 3 judeus foram jogados na fornalha ardente porque não queria adorar a imagem de Nabucodonosor, eles precisaram de um Deus para salvá-lo de serem queimados pelas chamas, e eles encontraram essa salvação no Senhor, nosso Deus. Quando Jonas foi jogado no mar tempestuoso, ele precisou de um Deus que cuidasse dele e o trouxesse salvo para a terra firme de novo. Ele achou um Deus assim em nosso Deus, que enviou um grande peixe como um navio vivo para trazê-lo a bordo e levá-lo até a praia. Quando os discípulos estavam em seu pequeno barco sacudido pela tempestade no mar da Galileia, eles desejavam um Deus para controlar a violência da tempestade e fazer ela obedecer-lhe. Eles o encontraram em Jesus, seu Salvador. Quando o acordaram, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, todos nós somos expostos continuamente às doenças, perigos e morte. Não podemos proteger-nos e nossos melhores amigos não podem nos proteger. Precisamos de alguém que possa nos manter vivos e proteger-nos de todos os perigos. Jesus pode fazer isso. Ele é chamado de Salvador do corpo. Ele conta os cabelos de nossa cabeça. Ele está continuamente sobre nosso caminho e sobre nossa cama. Ele é capaz de salvar nossos corpos. Os pássaros no céu, as feras na terra, as pessoas no mundo estão em suas mãos. Ele pode tomar conta de todos eles. Ele pode salvar o corpo. Mas a alma é mais preciosa do que o corpo. Desejamos um Deus que possa salvar nossa alma. Temos vários pecados que precisam ser perdoados. Temos nossa consciência, temos algo em nosso peito que nos incomoda e inquieta por causa do pecado, e queremos acalmar e pacificar nossa consciência. Temos corações maus que precisam ser feitos novos e bons, ou nunca seremos felizes. E precisamos de um Deus para fazer isso por nós. Imagine que eu quebre a mola principal do meu relógio. Ele irá parar. Não vai mais funcionar. Eu tento consertar, mas não consigo, então peço para você consertá-lo. Você balança sua cabeça e diz, eu não consigo fazer isso. Eu levo para um sapateiro, ele não consegue consertar. Levo para um carpinteiro, um fabricante de rodas, um ferreiro, um advogado, um médico, mas nenhum deles pode consertar o relógio. Depois de um tempo, eu levo para um relojoeiro. Ele entende tudo sobre o assunto. Ele coloca uma nova mola e o relógio funciona tão bem como antes. A alma é como um relógio. O pecado quebrou a mola principal, ela não funciona mais e queremos alguém que conserte. Desejamos um novo coração ou uma nova mola para o relógio, mas o Criador da alma é o único capaz de fazer isso. Tentar consertar de outra maneira é como levar o relógio para consertar em um sapateiro ou em um médico. Havia certa vez na Índia um homem, um pagão, que sentia que era um pecador. Sua consciência o incomodava terrivelmente sobre seus pecados, mas ele não sabia como se livrar deles. O homem passou vários anos consultando os sacerdotes e visitando diferentes templos na esperança de ser aliviado. Ele fez tudo o que disseram para ele fazer, mas isso não fez nenhum bem para ele. Uma vez, em um templo, ordenaram-no a fazer uma longa jornada engatinhando. Ele fez, mas não houve melhora. Ele se lavou em diferentes fontes, jejuou até seus ossos estarem desgastados, fez várias coisas dolorosas, mas nenhum alívio. Por último, disseram para ele colocar pedrinhas em seus sapatos e viajar até um templo distante e fazer um sacrifício para um ídolo que ele seria aliviado. O homem passou por isso, ofereceu sacrifícios e orações, mas tudo foi em vão. Triste e aflito, o sujeito já estava retornando para sua casa, ainda com as pedrinhas em seus sapatos. Cansado de sua jornada, o cidadão parou para descansar na sombra de um arvoredo na beira da estrada, onde um grupo estava reunido ao redor de um estranho que estava se dirigindo a eles. Era um missionário pregando o evangelho. O pobre pagão escutou com grande interesse. O missionário estava pregando essas palavras. O sangue de Jesus Cristo limpou todo o pecado e mostrava para as pessoas ali reunidas como Jesus era capaz de e estava disposto a salvar todos aqueles que vinham até ele. O coração do pagão foi trazido para Jesus. Ele tirou seus sapatos e jogou as pedrinhas fora e disse bem alto, esse é o Salvador que estava buscando. Obrigado, Deus, eu encontrei salvação. Esse pobre homem estava levando seu relógio quebrado para médicos e ferreiros, então não podiam fazer nada em relação a ele. Finalmente, o homem encontrou o relojoeiro e tudo se ajeitou. Jesus disse, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Além de mim, não há Salvador. Precisamos de um Deus que salve sempre. Mas ainda há uma terceira coisa que esperamos que Deus seja capaz de fazer por nós, que é sempre nos fazer feliz. Quando estamos com saúde, temos pais amorosos, amigos bondosos, vários prazeres e confortos à nossa volta, pensamos que não precisamos muito de Deus. Quase pensamos que podemos ser felizes sem Ele. Mas quando a doença chega e a dor vem violentamente no nosso corpo, quando nossos pais morrem,
e nossos amigos são levados para longe de nós, aí então precisamos de alguém capaz de nos fazer feliz. E quando nós estamos para morrer, quando estamos prestes a deixar para trás tudo o que conhecemos e amamos na terra, precisamos então de alguém para nos fazer feliz. E se o nosso Deus é mesmo o Deus verdadeiro, isso é exatamente o que ele irá fazer. É fácil encontrar pessoas capazes de dizer que Jesus as deixa felizes na saúde e na prosperidade, mas aquele que é o único Deus para nós precisa ser capaz de nos fazer feliz na doença e no sofrimento, na morte e na eternidade. Jesus pode fazer isso? Sim, ele pode. Eu fui chamado, disse o pastor, algum tempo atrás, para visitar um homem que estava sofrendo com um câncer que tinha comido uma parte de seu rosto e iria comer o resto. Sua aparência era horrível, ele estava sofrendo terrivelmente o tempo todo. Eu disse a ele, imagine, meu amigo, que Deus lhe desse uma escolha. Ter esse câncer com toda dor e sofrimento e certamente morrer logo, mas sendo feliz com ele para sempre, ou ter riqueza e prosperidade e uma vida longa nesse mundo com o risco de perder sua alma. O que você preferiria? Ah, Senhor, o homem exclamou instantaneamente. Me dê o câncer e a dor, com Jesus e a esperança de um céu. Deixe os outros tomarem o mundo e terem uma longa vida e prosperidade sem Cristo. Isso mostra como Jesus pode fazer pessoas doentes e sofredoras serem muito felizes. Eu poderia escrever um livro mostrando como eu morreria feliz com ele. Vou mencionar somente um ou dois casos. Uma querida criança com 5 ou 6 anos que tinha um lar feliz com pais muito amorosos estava quase morrendo na cama de um hospital. Seu pai lhe perguntou o que a criança escolheria, viver com seus pais e amigos aqui ou morrer e estar com Jesus no céu. Ela respondeu alegremente, eu preferiria morrer e estar com Jesus no céu e esperar até vocês chegarem lá. Um cristão estava morrendo depois de muito sofrimento. Estas foram suas últimas palavras, enquanto seus amigos estavam lamentando ao redor de sua cama. Quase em casa. Minha preciosa Bíblia. Cada linha é verdadeira. Eu nunca pensei que me ajudaria dessa maneira, mas me ajudou. Eu nunca imaginei que pudesse gostar tanto do leito de morte. Eu não tenho nenhum desejo angustiante. O céu já começou. Eu estou tão feliz como se eu estivesse ao lado do céu. Aquele que é capaz de fazer isso pelo seu povo na doença, no sofrimento e na morte, pode fazê-los sempre felizes. Essas são as 3 coisas que esperamos que Ele, que é nosso Deus, seja capaz de fazer por nós. Esperamos que Ele seja capaz de sempre ajudar, sempre salvar e sempre nos fazer feliz. O que Deus espera de nós. Há 3 coisas que Ele, o nosso Deus, tem o direito de esperar de nós. Ele tem o direito de esperar o nosso amor maior. Os deuses dos pagãos não podem ser amados. Ninguém pode amá-los. O caráter e a aparência desses deuses são tais que é impossível amá-los. Alguns desses deuses são frequentemente representados como bêbados, alguns são ladrões e outros assassinos. Ora, se fôssemos obedecer a alguns desses deuses, deveríamos ser presos ou enforcados. Não poderíamos viver em uma sociedade decente. Pode alguém amar tais deuses? Pense na aparência de alguns desses deuses pagãos. O deus Moloque foi um monstro com uma aparência assustadora, com uma grande boca vermelha e risonha para mostrar sua paixão por sangue. Pode alguém amar um deus assim? A deusa Kali, adorada por grande parte da Índia, é uma figura feminina de aparência feroz, com instrumentos de morte em suas mãos e um cordão com caveiras humanas pendurada em seu pescoço como um enfeite. Seus seguidores pensam que não podem fazer nada melhor para ela do que assassinar pessoas quando eles tiverem oportunidade. Pode alguém amar uma deusa como essa? Ganesha, outro deus dos hindus, é representado pela figura mais estranha e monstruosa. Ele tem uma cabeça de elefante com 4 braços e mãos. Ele sempre aparece montado nas costas de um grande rato. Ele tem a figura de uma serpente em uma espécie de anel ao redor de sua cabeça, com algumas letras sagradas nela. Posso falar ainda do grande Juggernaut, de Hanuman, o deus macaco, de Manasa, deusa cobra, e vários outros, todos com um caráter muito parecido. Pessoas podem orar e fazer oferendas para eles, mas é impossível que amem tais deuses. O verdadeiro Deus deve ser o único amado. Ele é o único com o direito de esperar não apenas nosso amor, mas nosso maior amor. Devemos amá-lo mais do que amamos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã ou qualquer outro conhecido. Jesus, quando estava na terra, nos ordenou amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma, nossa mente e nossa força. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, pode ser amado dessa maneira. Ele é puro, ele é bom, ele é santo. Deus é amor. Ele espera e ele merece nosso amor maior. É correto amá-lo mais do que a qualquer um. Não é certo nem possível amar mais ninguém dessa maneira, e isso mostra que ele é o verdadeiro Deus. Ele tem o direito de esperar nosso amor maior. Essa é a primeira coisa que ele tem o direito de esperar de nós. A segunda coisa que ele tem o direito de esperar de nós é nossa obediência inquestionável. Essas palavras são maiores do que as que eu gosto de usar, mas eu acho que todos vocês conseguem entendê-las. Sabemos e somos ensinados que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Isso significa nossa total obediência a Deus, como os anjos o obedecem no céu. Um professor da escola dominical perguntou certa vez para sua classe como os anjos obedecem a Deus. Diferentes respostas foram dadas, mas a melhor foi a de um garotinho que disse: eles obedecem sem questionar. Isso é verdade. Foi a resposta mais importante. Às vezes, escuto uma mãe chamar sua filha. Mary, vem aqui imediatamente. Mary está brincando com sua boneca e ao invés de levantar e ir correndo para sua mãe, ela vai vestir sua boneca e diz em tom bem zangado: ah, mãe, o que você quer? John, quero que você vá fazer as suas tarefas, diz um pai para seu filho. John está fazendo algumas rabiolas para sua pipa. Ao invés de saber o que o pai deseja, ele continua fazendo suas rabiolas e diz: pode me falar mais tarde, quando eu acabar de fazer a minha pipa? Essa não é a maneira dos anjos obedecerem. Eles fazem tudo o que Deus fala para fazerem e fazem isso logo, sem atrasar com questionamentos e perguntas. Esse é o significado de obediência inquestionável. Deus tem o direito de esperar de nós esse tipo de obediência. Ele espera que façamos e cumpramos todos os seus mandamentos. E é adequado que façamos isso porque sabemos que todos os mandamentos de Deus estão corretos. Os outros podem ordenar coisas erradas e então não devemos obedecer. É correto obedecer a nossos governantes, mas somente quando suas leis estão de acordo com as leis de Deus. Nabucodonosor
Nabucodonosor fez uma lei. Todo o povo devia adorar a imagem esculpida por ele, ou seria jogado na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusaram a obedecer. Eles fizeram o correto. Os governantes de Jerusalém proibiram os apóstolos de pregar sobre Jesus. Mesmo assim, eles continuaram pregando. E quando foram trazidos a julgamento, eles disseram: devemos obedecer a Deus mais do que aos homens. E eles estavam certos. Não devemos obedecer nem mesmo nossos professores ou pais, se o comando deles para nós for qualquer coisa claramente contrária à vontade de Deus. Conheci um rapazinho na escola dominical certa vez que foi convertido quando tinha 14 anos. Seu pai tinha um mercadinho e nas manhãs de domingo, o menino abriu o mercadinho por 1 hora para fornecer aos seus clientes algumas mercadorias. O pai sempre chamava seu filho pela manhã para abrir o mercado. O menino nunca pensou haver alguma coisa de errado até ele se tornar um cristão. Então ele pensou sobre o mandamento de Deus de guardar o dia do Senhor. Ele sentiu que abrir o mercado e vender coisas no domingo era quebrar o mandamento de Deus. Esse pensamento o incomodou muito. Ele não sabia como agir. Ele estava bastante inconformado em desobedecer seu pai terreno e contudo se sentia ainda mais inconformado em desobedecer o seu pai celeste. Ele tinha medo de seu pai expulsá-lo de casa se ele recusasse abrir o mercado quando o pai mandasse fazê-lo, e ele então não tinha mais ninguém para lhe dar outra casa para morar. Ele estava bastante aflito. Mas ele orou a Deus para mostrar-lhe o que fazer, e finalmente ele decidiu obedecer a Deus. Não importava quais fossem as consequências, ele confiou que Deus tomaria conta dele. Quando tomou essa decisão, ele esperou ansiosamente o final de semana chegar. Finalmente chegou. Então, na tarde de sábado, quando o mercadinho estava fechado e todo o trabalho estava feito, antes de ir para a cama, ele disse ao seu pai o quanto desejava ser um filho obediente e fazer tudo quanto ele mandasse fazer, e esperava o perdão dele por isso. Mas sentia que abrir o mercado e vender mercadorias no dia do Senhor era quebra do mandamento de Deus. Quando ele acabou de falar, seu pai ficou muito zangado e disse que se ele fosse tão bom, deveria deixar sua casa e procurar por outro lar. O pai lhe permitiu ficar apenas até a manhã de segunda-feira, e então deveria ir embora. O pobre menino ficou bastante angustiado e não sabia para onde ir. Mas na manhã de segunda-feira, seu pai chamou para abrir o mercadinho como de costume. Não disse mais nada sobre ele ir embora. Algum tempo depois, seu pai deu a notícia para os clientes. A loja não abriria mais aos domingos. Logo, o pai começou a ir à igreja acompanhando seu filho regularmente e se tornou um membro da igreja, amando seu filho mais do que nunca. Nem sempre será correto obedecer sem questionar tudo que os outros nos mandam fazer, mas é sempre correto obedecer sem questionar os mandamentos de Deus. Ele nunca faz nada de errado e nunca manda os outros fazerem o que é errado. Tudo o que ele nos diz para fazer está correto e, portanto, ele espera de nós obediência inquestionável. Ainda uma terceira coisa que Deus espera de nós: adoração sincera. Sincero significa o que é verdadeiro ou puro. Essa palavra foi usada primeiramente para denotar o mel limpo, no qual não havia cera ou pedacinhos de colmeia. Pense em uma jarra de vidro cheia de mel limpo e transparente, sem poeira nem restos de colmeia nele. Bem, se uma pessoa que fala latim estivesse descrevendo isso, ela diria que o mel está sin cera, ou seja, o mel está sem cera dentro. E é de onde vem a palavra sincero, em português. Ela significa o que é limpo, puro ou livre de imperfeições. Deus espera esse tipo de adoração de seus filhos. O que de sincero Deus espera de nós? Adoração. Vamos ver o significado dessa palavra? Em inglês, a palavra adoração é formada por duas outras palavras que significam dignidade e posição, ou forma. Ela demonstra nosso dever de nos colocarmos em uma posição ou de forma digna diante de Deus. Ou seja, devemos render a Ele o serviço devido. E qual é a posição ou de que forma nós, pecadores, devemos nos colocar diante de Deus? Davi nos mostra isso quando diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Sim, devemos ter uma posição de humilde reverência quando vamos adorar a Deus. Essa é a forma ou condição digna pela qual criaturas pecadoras devem comparecer diante de Deus. A forma de uma coisa indica seu uso ou serviço. Se você vê um pedaço de ferro em forma de lâmina afiada e brilhante, você sabe que é feito para cortar. Se você o vê em uma forma arredondada como uma bola, você sabe que aquilo foi feito para rolar. Se você vê uma pilha de madeira quebrada na forma de gravetos, você sabe que ela é feita para colocar fogo e queimar. E se você vê um homem na forma de servo, com seu avental e com suas mangas enroladas, você sabe que ele foi feito para trabalhar. Então, quando aparecemos diante de Deus como seus adoradores, significa que estamos prontos para oferecer-lhe nossas orações e louvores, que desejamos servi-lo. E quando fazemos isso honesta e sinceramente de todo o nosso coração, essa é uma adoração sincera. Esse é o serviço que Deus requer. Ele é merecedor dessa adoração. Se esse é o significado de adoração sincera a Deus, o que significa adorar sinceramente aos ídolos? Significa dar a eles o que são dignos de receberem. E o que seria isso? O que eles merecem? Eles merecem ser quebrados em pedaços e jogados para as toupeiras e morcegos. Isso é tudo o que eles são e esse é o fim deles. A Bíblia nos diz: os ídolos serão de todo destruídos. Adoração sincera é o que Deus espera de nós. Mas estamos adorando sinceramente se nós brincamos ou jogamos quando os outros ao nosso redor estão cantando louvores a Deus ou orando? Estamos adorando sinceramente se nos ajoelhamos para orar a Deus, mas não pensamos nem sentimos o que estamos dizendo? Não. Isso é zombar de Deus e essa é uma coisa terrível de se fazer. Porque Deus está presente em todo lugar, todos os pensamentos e caminhos vigia atentamente. Ele com o selo marca quem humilde orar e quem seus louvores cantar sinceramente. Os brincalhões também seus olhos podem ver, aqueles que parecem estar em adoração, de joelhos dobrados e lábios a mover, mas que não buscam de todo o coração. O que é um ídolo? Queridas crianças, tentamos responder a pergunta: o que é ter um Deus? Respondemos dizendo que é ter alguém capaz de fazer 3 coisas por nós e que tem direito de esperar 3 coisas de nós. Quais são as 3 coisas que Deus é capaz de fazer por nós? Ele é capaz de ajudar sempre, salvar sempre e sempre nos fazer feliz. E por isso ele tem o direito de esperar 3 coisas de nós. Quais são elas? Ele tem o direito de esperar nosso amor maior, nossa obediência inquestionável e nossa adoração sincera. Ainda quero responder 2 perguntas antes de terminar. Essa é uma delas. O que é ter um ídolo? Há um hino que diz: há muitas crianças pagãs que sem o conhecimento de Deus estão, e muitos outros ídolos
Algumas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Alguns fazem do comer e beber seu Deus. Às vezes, um marido pode tornar sua esposa um ídolo ou uma esposa tornar seu marido um ídolo. Algumas vezes, os pais podem transformar seus filhos em ídolos. Vários ídolos são feitos de seda e cetim. Um vestido bonito, um gorro novo, um lindo cordão podem ser ídolos. Será que Deus está vendo tais deuses aqui nesse momento? O menino tinha um passarinho do qual gostava muito. O menininho tinha grande prazer em brincar com ele e mostrá-lo para sua prima. Ele comia de suas mãos e fazia de seu dedo poleiro. Um dia, o passarinho morreu e o menino chorou como se o coração fosse despedaçar. De noite, quando sua mãe o levou para o quarto, ele queria ir dormir sem fazer sua oração. Quando ela falou com ele a respeito disso, ele disse: Mãe, eu não quero fazer minha oração esta noite, pois meu passarinho está morto e eu não posso dizer, seja feita a tua vontade. O pequenino tinha feito de seu passarinho um ídolo. Ele amava o passarinho mais do que a Deus. Sua mãe tentou mostrar como estava errado sentir isso e o ensinou a orar a Deus, pedindo por graça ao dizer, seja feita a tua vontade. Uma mulher que era apaixonada por jogar baralho disse uma vez para um ilustre pastor: Eu gosto muito da doutrina que o Senhor prega e acho que posso desistir de qualquer coisa, menos uma. E qual seria, madame? Perguntou o ministro. Cartas, senhor. Você acha que não poderia ser feliz sem elas? Não, senhor, eu não poderia. Então, madame, elas são o seu Deus e você deve buscar sua salvação nelas. Isso a fez pensar seriamente no assunto e logo ela se tornou uma cristã verdadeira. Nunca devemos esquecer que qualquer coisa mais amada do que Deus é nosso ídolo. Ah, existe uma multidão de idólatras nessa cidade. São tantos na igreja que cada um de nós pergunte a si mesmo: tenho amado alguém ou alguma coisa mais do que amo a Deus? Se você ama, isso é um ídolo. A outra questão a ser perguntada é essa: o que devemos fazer com nossos ídolos? Há um verso de um hino que responde essa questão. Ele diz: O maior dos ídolos que já conheci, seja ele qual for, ajuda-me a afastar do trono que te pertence e somente a ti dar louvor. Isso mostra exatamente o que devemos fazer. Se achamos que temos algum ídolo em nosso coração, devemos contar a Jesus. Devemos nos arrepender do pecado de ter esses ídolos e orar para ele nos ajudar a afastá-los para longe e a amá-lo acima de qualquer outra coisa. Quando Jesus estava na terra, pessoas vinham até ele com vários problemas. Ele ajudava e confortava todos aqueles que vinham. E se pedirmos, ele irá nos ajudar. Uma mãe cristã uma vez mostrou para sua filhinha de uns 5 anos uma imagem representando Jesus segurando uma criança em seus braços, enquanto as mães levavam e até mesmo empurravam seus filhos para perto dele. Isso, Carrie, disse a mãe, era o que eu faria com você se eu estivesse lá. Eu não seria empurrada para Jesus, disse a pequena Carrie, com uma sinceridade bonita e tocante. Eu iria a ele sem ser empurrada. Essa é a maneira que devemos ir até Jesus. Quão bondoso ele é. Ele está preparado para nos ajudar e abençoar. Meus queridos, vocês não querem ir a Jesus agora mesmo? Não querem ir sem ser empurrados? Peçam ajuda a ele para ajudar-lhes a afastar todos os ídolos e para não ter outros deuses diante dele. Reflexão. O que é ter um Deus? Quais são as 3 coisas que Deus é capaz de fazer por nós? Quais são as 3 coisas que Deus tem o direito de esperar de nós? O que é ter um ídolo? O que devemos fazer com nossos ídolos? O primeiro